Meus irmãos, meus amigos, estamos falando nessa série de mensagens sobre os servos de Deus e seus grandes feitos. E estamos falando um pouco sobre Neemias. E ontem nós falamos no capítulo 1, desde o capítulo 3, quando os servos de Deus começam a trabalhar, o inimigo também fica irado. E hoje eu quero falar do verso 2 do capítulo 4. Vamos ler o versículo de número 2, que diz assim, ó: E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhe isto? Sacrificarão? Acabá-la-ão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? O que nós aprendemos aqui? O inimigo sempre vai subestimar. O inimigo sempre vai desacreditar dos servos de Deus. O inimigo nunca vai te motivar. Ao contrário, ele vai fazer de tudo para te desanimar. Então o inimigo atacou de imediato e ele olhou para aqueles judeus. Quem são esses fracos, pobres? Quem são esse povo para querer fazer uma obra tão grande? Oh, meu querido irmão, você que me assiste, que já tem Jesus como seu Salvador, olha, o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus que honra seus servos que realmente acreditam nele. O nosso Deus é o Deus que pode todas as coisas. O nosso Deus é o único que pode salvar um homem do castigo eterno, do inferno, livrá-lo desta condenação. Por mais que o inimigo fale ao contrário, por mais que o inimigo subestime, você não tem que dar lugar ao inimigo. Você tem que ouvir somente a Deus. Você tem que parar e observar os feitos dos servos de Deus. Você tem que parar para ouvir e encarar e seguir as ordens daquele que pode todas as coisas. Então, o inimigo pode subestimar quanto ele quiser. O inimigo pode falar o que ele quiser. Eu não tenho que dar ouvidos a ele. Eu não vou dar ouvidos a ele. E você também não deve dar ouvidos a ele. Quantas fofocas, quantas coisas circulam neste mundo e as pessoas acabam dando ouvidos àquilo que não é a verdade. Porque não estão pautados na verdade. Porque não estão gastando tempo com a palavra de Deus. Porque não estamos buscando os princípios. Estão aceitando as coisas que os homens contrariaram e trocaram. Então, tome cuidado. Busque a verdade. Busque Jesus Cristo. Aqui você vê nesse verso quanto que o inimigo subestimou. Chamou os judeus de fracos judeus. Sempre seremos tratados assim na boca do inimigo. Sempre seremos fracos. Sempre seremos errados. Sempre seremos desonestos. Da boca do inimigo. Agora o que importa é para com Deus. O diabo foi lá e atacou Jó. Mas Deus disse quem era Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus, que desviava-se do mal. Importa o elogio que vem de Deus. O que Deus pode falar sobre você nesta época atual? O que Deus pode mostrar ao inimigo sobre a sua vida, sobre as suas ações, suas atitudes no dia a dia, na sua família e na sua igreja? Que Deus possa falar bem de cada um de nós e que venhamos ser um exemplo de servos para louvor e glória do Senhor. E que o inimigo fale e pense o que ele quiser e que você não dê ouvidos àquilo que o inimigo está falando, pensando ou até fazendo contra você. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe toda a sua família. Vamos orar. Obrigado, Deus, por mais esse dia, por mais esse momento. Obrigado pela tua perfeita e poderosa palavra. Continua abençoando, Deus, cada um que assiste e ouve, e que essas mensagens venham chegar até os confins da terra. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.